Amanhã é o Dia Internacional de Ação pelos Rios e contra as Barragens, por isso mesmo está hoje na revista de imprensa Joanás de Melo, o fundador da Associação Ambientalista Geota. Professor Joanás de Melo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo à SIC Notícias. Bom, por onde vamos começar a leitura dos nossos jornais? Eu proponho começar por uma entrevista do CEO da Galp, Ferreira de Oliveira, que diz várias coisas interessantes que têm exatamente a ver com este tema da luta pelos rios. O que é que destaca desta entrevista, desta grande entrevista? Destacaria duas coisas. Uma é que ele chama a atenção que a Troika criticou fortemente e continua esse problema a existir, as chamadas rendas elétricas. Continuam a existir rendas excessivas às empresas elétricas enfim, com vários pretextos, vamos chamar assim. O pretexto principal são as chamadas garantias de potência, que estão a ser remuneradas excessivamente, e isso continua a ser um problema. E vamos só, antes de continuar o seu raciocínio, professor, vamos só abrir a folhear o jornal Público, as páginas 2 e 3 em grande destaque então desta entrevista, sim. Exatamente. E não querendo interromper o seu raciocínio, falava precisamente sobre o que tem a dizer o Presidente da Galp. Bem, ele diz que as críticas da Troika sobre os custos excessivos de energia se referem de facto às rendas elétricas, e nós temos andado a atualizar essas contas, que quer as empresas elétricas, quer o Governo não divulgam. Quanto é que vão custar as novas barragens ao país? Nós já temos em Portugal 230 grandes barragens e o programa de barragens é totalmente inútil, porque as metas para a produção de energia hidroelétrica em Portugal já foram ultrapassadas. Ora, e quais são as justificações que o Governo apresenta para continuar com a construção de barragens? São todas elas justificações esfarrapadas. Eles próprios reconhecem que as barragens não são necessárias ao sistema, são de facto inúteis e prejudiciais, quer em termos sociais, desenvolvimento local, quer em termos ambientais, e portanto as desculpas são esfarrapadas, são do género: há compromissos assumidos, não se pode afrontar as grandes empresas do setor da energia. Ora, a conclusão que nós chegamos é que estas rendas vão aumentar, ou seja, só por si as grandes barragens vão onerar o custo da eletricidade aos consumidores, podemos dizer, à volta de 9%, para produzir praticamente nada, a um custo unitário do quilowatt-hora que é o dobro da média do sistema atual. Exatamente. Portanto, e quando já pagamos uma eletricidade tão cara, já pagamos não é? uma eletricidade tão cara, e o que devíamos estar a apostar era em medidas de eficiência energética. Por exemplo? Foi recentemente implementada uma taxa de carbono sobre a emissão de poluentes, que é aplicada aos consumidores de combustíveis. É um aspecto que é referido também aqui na entrevista por Ferreira de Oliveira. Acontece que essa taxa faria todo o sentido ser reinvestida em eficiência energética, de maneira que pudéssemos reduzir os custos da energia, que são de facto uma fatura elevada, não pela via da redução do preço unitário, mas pela via da eficiência. É a única forma de, simultaneamente, reduzir o consumo de recursos e a degradação ambiental e a poluição e, ao mesmo tempo, termos custos mais baixos para o nosso sistema energético. É investir em eficiência energética. Ora, não foi essa, até agora, a opção do Governo. Portanto, isto tem diretamente a ver com as políticas energéticas em geral e, mais uma vez, muito em particular, com a questão do programa de barragens. Vai provocar uma destruição brutal dos nossos rios e degradar o desenvolvimento local e, ainda por cima, isso é feito com um custo acrescido para os consumidores. Para os contribuintes, não é? Para os consumidores, não é? Que vão pagar isto na fatura. Já existem, neste momento, 300 milhões de euros que são, digamos, um benefício injustificado às concessionárias das novas barragens, são um favorecimento destas empresas, e podemos esperar que esses subsídios às elétricas ainda vão aumentar. Foi, aliás, o que nós assistimos quando foi criado o Programa Nacional de Barragens, foi anunciado como sendo um investimento privado, e pouco tempo depois aparece a legislação que cria este favorecimento, que nem sequer é uma obrigação contratual do Estado. Isto é que é uma coisa verdadeiramente espantosa. Portanto, é de facto um favorecimento às empresas elétricas. E, portanto, isto é exatamente o oposto daquilo que é defendido a nível internacional, por exemplo, pela própria Comissão Europeia. E isto leva-nos a uma entrevista do Vice-Presidente da Comissão Europeia que vem em grande destaque no Diário Económico. O que é que destaca desta grande entrevista? Eu destacaria duas coisas. Uma é o ênfase e a reafirmação de que é prioritário para a Comissão Europeia avançar para o chamado mercado
mercado único da energia. Um dos aspectos importantes disto são as interligações nos Pirineus, prioritariamente da eletricidade, mas também do gás. A Península Ibérica pode ser não só um fornecedor de gás e de eletricidade para o resto da Europa, mas, sobretudo, o que é importante aqui é que, quando nós temos essas interligações, os momentos em que nós temos capacidade para produzir essa energia são diferentes do resto da Europa. E, portanto, faz todo o sentido, aliás, isso tem sido defendido pelo governo português e bem, que essas ligações dos Pirineus sejam incrementadas. E isto é reafirmado pela Comissão Europeia. Um dos efeitos desta maior interligação é que precisamos de menos potência instalada em Portugal. Significa que novos investimentos em nova potência instalada, em particular nas grandes barragens, que são já de si um investimento totalmente inútil, ainda se torna mais disparatado, que significa que é um custo ainda mais inútil do que já era antes. Não é? Portanto, ele já não era necessário, mas com estas interligações dos Pirineus, que fazem parte desta política europeia, que é uma política correta de um mercado tendencialmente mais integrado da energia. Portanto, mais necessárias, a sua opinião, serão, não é? Significa que os preços da eletricidade no mercado europeu vão baixar para todos os países europeus e significa que estes investimentos adicionais em capacidade, que já eram inúteis, ainda mais inúteis são. Portanto, vão ser ainda um encargo superior para os consumidores portugueses, que é quem vai pagar o custo adicional dessas barragens. Outra coisa que é mencionada aqui é que o plano Juncker, esta entrevista do Vice-Presidente da Comissão Europeia, é que o plano Juncker é, em parte, dirigido a países como Portugal. Não se percebe exatamente o contexto, mas há um dado do plano Juncker, ou da proposta portuguesa sobre o plano Juncker, que é o pedido de mais 1.200 milhões de euros para as novas barragens. As tais que são totalmente inúteis, repita-se. E, portanto, porquê é que estão a ser pedidos mais 1.200 milhões de euros para essas novas barragens, para um investimento supostamente privado? Portanto, isto vem... E porquê é que acha que Portugal, de facto, poderá ser aqui dos mais beneficiados em relação a isto? Em relação a este aspecto particular, de ir procurar dinheiro europeu para financiar novas barragens, isso não vai beneficiar o país. Isso vai beneficiar as empresas elétricas concessionárias à custa dos consumidores portugueses. Portanto, isto é uma forma de extorquir dinheiro aos consumidores para as empresas elétricas, usando como pretexto o plano Juncker. Se investir a mesma quantidade de dinheiro em eficiência energética, existe, enfim, os números oficiais do Plano Nacional de Eficiência Energética, é que o potencial de poupança de energia em Portugal é de 25% a 30% do total dos consumos atuais. Em comparação, o Programa Nacional de Barragens iria produzir qualquer coisa como 0,5% do total da energia do país. Portanto, o potencial de poupança é 25% a 30%. E isto leva-nos a uma outra notícia que aparece hoje no Jornal de Notícias, que é... Tem a ver com a iluminação pública, a iluminação pública é pouco eficiente. Isto é verdade para a iluminação pública, é verdade para toda a utilização de energia em Portugal. Portanto, os potenciais de poupança nas nossas casas, na indústria, nos transportes, são na ordem dos 25% a 30% do total de consumos. Mas para isso é preciso melhor gestão e, sobretudo, é preciso também algum investimento. Ora, se todo o dinheiro que está disponível do erário público no setor da energia é entregue às grandes empresas de energia, em vez de ser entregue aos consumidores domésticos, industriais, serviços, transportes, para melhorarem a sua eficiência, é evidente que nunca vamos melhorar a eficiência nenhuma, não é? E, portanto, temos aqui, de facto, um problema de fundo de política energética. Aquilo que em Portugal tem passado por política energética nas últimas décadas tem sido financiar o consumo através de financiamentos que são, sobretudo, dirigidos às grandes empresas de energia, quando a política devia ser exatamente a oposta. Exatamente a oposta. E de resto, esse artigo do jornal diz que a iluminação pública é pouco eficiente, numa altura em que nós achamos sempre que a questão da luz é muito importante, associamos com a questão da segurança, não é? A questão não é importante. A questão é a forma como se faz esse uso. Evidentemente, como digo, os números oficiais, as propostas oficiais do Governo, dizem que se poderia poupar 25% a 30%. E isto é verdade, do ponto de vista técnico-económico, essa poupança é economicamente interessante. Só que isso implica que os utilizadores, os consumidores, seja domésticos, seja industriais, seja empresariais, de serviços, tinham que ter disponibilidade financeira para investir, ou devia haver incentivos para esse investimento. Nem mais, merece reflexão. É isso que não acontece. E merece reflexão também uma notícia que, avançada por várias rádios, não está nos jornais de hoje, mas que o professor não quer deixar de assinalar, uma notícia de facto um pouco triste, a morte do lince ibérico, a fêmea que foi libertada no mês de fevereiro, creio eu. Exatamente.
Como é que olha para isto? Nesta altura ainda não há causas, não é? Não, é de facto triste. O lince ibérico é um dos ex-libris da fauna portuguesa e Portugal vende a sua imagem internacionalmente por ser um país maravilhoso e o lince ibérico, tal como, por exemplo, o lobo ibérico, são espécies emblemáticas da nossa fauna. Isto demonstra que a conservação das espécies selvagens não pode ser feita apenas nem principalmente com programas voluntaristas. Obviamente que nós apoiamos o programa de conservação do lince, mas é preciso muito mais. É preciso não destruir, sobretudo, não destruir deliberadamente aquilo que são habitats essenciais para estas espécies. Mais uma vez, voltamos ao Programa Nacional de Barragens. As novas barragens são barreiras de betão e de água que são colocadas nos ecossistemas. O lince ibérico já foi prejudicado, por exemplo, com a construção de uma série de albufeiras na região sul do país. O lobo ibérico está ameaçado, neste momento, entre outras coisas, pela construção exatamente destas novas barragens em áreas altamente sensíveis para a sua conservação. Portanto, isto é uma questão civilizacional. Nós queremos ser um país que conserva aquilo que são as suas espécies emblemáticas. Queremos ser um país que tem linces e lobos, ou não queremos? Somos um dos últimos países da Europa e do mundo que tem estas espécies. E, portanto, temos a obrigação de preservá-los, não é? Temos a obrigação de preservar e, sobretudo, temos a obrigação de não sermos tolos, grosseiros, ao ponto de deliberadamente destruir estes ecossistemas. O Programa Nacional de Barragens, as tais que são totalmente inúteis e caríssimas, portanto vão acrescentar 8% à fatura elétrica dos portugueses, estas são neste momento a maior ameaça à conservação da natureza em Portugal. E, portanto, isto mais uma vez faz parte de uma política. São a maior ameaça ao incumprimento da Diretiva Quadro da Água, pela qual Portugal se sujeita a sofrer multas sérias. Portugal está em infração a respeito do cumprimento da Diretiva Quadro da Água, está atrasado no cumprimento dos planos de gestão da água e, em vez de fazer o que é necessário para cumprir essa obrigação, de melhorar o estado das nossas massas de água, de despoluir, de investir, a conhecer melhor o estado em que elas estão, não temos monitorização suficiente, não, está a oferecer 300 milhões de euros de subsídios para destruir os nossos rios, os nossos últimos rios selvagens. E é essa mensagem que vão passar amanhã neste dia internacional da ação pelos rios e contra as barragens? Exatamente. E para não se diga que o Giota e as associações e estes movimentos são contra coisas, não, nós somos a favor de alguma coisa. E chamava aqui a atenção para duas outras notícias de hoje. Muito rapidamente, apenas resta-nos um minuto. Aparecem no Jornal de Notícias, que tem a ver, uma que tem a ver com a criação ovícola e caprícola na região de Trás-os-Montes e do Alto Douro e que tem a ver com produtos de qualidade de origem... Nomeadamente o queijo da ovelha, não é? Nomeadamente o queijo da ovelha. Isto significa que as iniciativas mais interessantes de desenvolvimento local e regional têm a ver com valores locais. Únicos. Outra notícia, na mesma linha, tem a ver com a preparação de uma candidatura da Serra da Estrela, do Geoparque da Unesco. Da Serra da Estrela, o Geoparque da Unesco. E, portanto, é mais um exemplo de que, como valores únicos, são efetivamente motor de desenvolvimento local. Ora, quando nós, um dos problemas, mais uma vez, da construção das novas barragens é que estão a destruir valores locais únicos de forma totalmente irreversível. Coisas como o Val do Sabor, o Val do Tâmega, o Val do Tua, a linha do Tua, são valores únicos que têm um valor enorme como parte de um modelo de desenvolvimento turístico do nosso interior. E a comunicação social nos nossos jornais hoje mesmo dá ênfase a essa qualidade do que se faz e do que temos. Isso tem que ser valorizado, mas há muito pouco apoio público para essas coisas. Em vez disso, está-se a oferecer dinheiro às empresas elétricas para destruir os nossos rios e os nossos valores únicos. Professor, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Um bom dia, um bom fim de semana também. Até uma próxima oportunidade. Nós fazemos agora uma pausa, voltamos à hora certa com toda a informação e também com a opinião pública. Até já.